E aí, galera? Hoje eu vou trazer aqui um assunto que eu vejo que a maioria dos alunos do nível médio, eles sambam bastante, que é a parte de nomenclatura de compostos inorgânicos. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo, né, para você depois das aulas e outras pessoas também, né, que não são meus alunos, consigam tirar essa parte de nomenclatura, porque apesar de, né, claro que ela é muito importante, e aí o aluno não tem isso muito bem fixado na cabeça, toda vez que cai o nome de um composto inorgânico ou um sal, ele sempre erra porque ele não consegue saber qual é a fórmula química correspondente ao nome daquela substância. Então aqui, ó, vamos ver aqui no quadro então, rapidinho. Basicamente, o que você precisa saber? O NOx do elemento central. Então, ó, os NOx, aqui eu vou botar bem aqui. Quais são os tipos de NOx para as respectivas nomenclaturas? Então eu tenho o NOx mais 1, e o NOx mais 2, NOx mais 3, mais 4, o NOx mais 5, mais 6 e o NOx mais 7. Para cada um desse tipo de NOx, você vai ter um padrão de nomenclatura. Então, no caso dos nomes dos ácidos, né? Como é que vai ser o nome dos ácidos? Todos começarão com ácido. Ácido de alguma coisa que você vai completar aqui. Então, no caso do NOx mais 1, mais 2, o que acontece? Ele vai ganhar um prefixo. Esse prefixo é o hipo. E aí o nome do elemento você mantém, né? Então, é o que eu vou chamar aqui de radical do nome dele, do elemento central, e ele vai ganhar uma terminação, que neste caso, para esse tipo de NOx, é o oso. Pulando aqui, no caso do NOx mais 3 mais 4, é um pouco mais simples. O nome do ácido vai ser o nome do radical daquele elemento, mais a terminação oso. No caso mais 5 mais 6, agora já mudou, né? Aumentou o NOx, mas é um pouco semelhante ao anterior. Você mantém o nome do radical daquele elemento e coloca aqui o nome ico. Finalmente, quando você tem o NOx mais 7, o que você vai fazer? Ele vai ganhar um prefixo semelhante aqui, né? Só que correspondentemente vai ser o hiper. E aí ele vai ganhar, então, vai manter o radical. E vai manter também a terminação ico. Beleza? Vamos então aplicar esses casos em alguns exemplos aqui? Vamos lá, então. E aí também eu já te mostro como calcular o NOx. Vamos ver aqui uma molécula, uma substância ácida, o HNO2. O que nós temos aqui neste caso? Para eu calcular o NOx, existe um macetinho bem tranquilo, ó, onde você faz tipo um jogo da velha, e aí você vai atribuir, então, você vai atribuir aqui o NOx de cada elemento. Neste caso, o elemento que eu não sei o NOx, eu ponho uma incógnita. O hidrogênio, por ele ser da 1A, ele vai ter um NOx mais 1. E o oxigênio, por ele ser da 6A, neste caso, ele vai obter um NOx menos 2. Agora, você vai multiplicar a quantidade de elementos pelo seu respectivo NOx. Neste caso aqui, então, eu tenho um hidrogênio, 1 vezes 1, 1. Um nitrogênio, 1 vezes x, x. 2 oxigênios, 2 vezes menos 2, menos 4. E eu vou igualar agora a carga dessa substância. Neste caso, a substância é neutra, então eu vou igualar a zero. Fazendo, então, essa pequena equaçãozinha, bem tranquila, né? 1 mais x menos 4 é igual a zero. X menos 3 igual a zero, então x vai ser igual a mais 3. E aí, para que serve isso? Agora você vai voltar lá naquela tabelinha e vai ver aqui, ó, que
Como o NOx do elemento central é o mais 3, qual é o nome daquele ácido? Vai ser o ácido, o nome do radical do elemento central, que é nitrogênio, então vai ficar nitre e mais oso. Então vamos lá. O nome desse ácido aqui, então, vai ser o ácido nitre. Perceba, esse é o radical. E você só vai colocar aqui a terminação oso. Muito fácil, né? Fazer mais alguns exemplos, então. Neste caso, eu tenho HNO3, aonde você vai fazer todas aquelas continhas novamente, né, como a gente fez aqui, ó. E vai achar que o NOx do nitrogênio vai ser mais 5. Nesse caso, então, voltando lá para aquela sua tabelinha, você vai ver que o mais 5 cai com a terminação ico. Então o nome daquele ácido vai ser o quê? Ácido, o nome da radical nitre, mais ico. Então vamos lá. Neste caso específico, o nome desse ácido vai ser o ácido nitre, que é o radical de nitrogênio, mais ico. Aí, né, um pouquinho de português também. Nitrico não, porque a sílaba tônica é a primeira. E aí todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembra da sua professora de português. Então aqui nós temos o ácido nítrico. Mais uns 2 exemplozinhos aqui. Esse ácido e esse ácido. Você fazendo então o cálculo do NOx, você vai perceber que esse tem um NOx mais 4 e esse tem um NOx mais 6. Olhando a tabelinha lá, depois você olha, né? Você vai ver que esse mais 4 termina com oso. Só que aí vem um problema, né? Que esse cara aqui você deve conhecer como um enxofre. Só que a grande maioria dos elementos da tabela periódica, eles são nomeados em função do nome em latim. E do nome em latim do enxofre é sulfo. Não é à toa que o símbolo químico dele é o S. Então você vai manter, né, o radical do nome latim. Infelizmente vai ter que saber, mas ó, pelo amor de Deus, né? Você já estudou português lá, na conjugação dos verbos, você tem um verbo ir, o que que você vai conjugar? Eu vou, tu vais, ele vai. Então, pô, você estudou vários verbos, não vai ser agora aqui na nomenclatura em química que você vai ficar chorando, né? Então vamos lá. Qual vai ser o nome desse aqui? Vai ser o ácido sulfur, que mantém, né, em tipo uma tradução do latim para o português, e aí você põe a terminação dele, que deixa eu ver aqui qual foi a cor que eu coloquei para manter o mesmo padrão, vermelhinho oso. Então vamos lá. Sulfuroso. Esse aqui, em consequência, vai ser o ácido, mantém o radical, e agora põe o último nome dele. A terminação ico. Vamos terminar então essa videoaula? O último caso para você ver com todas as possibilidades de nomenclatura possíveis. Então vamos lá. HClO, HClO2, HClO3 e o HClO4. Calculando o NOx de cada um deles, você vai ver que esse aqui tem o NOx mais 1, esse é o mais 3, esse é o mais 5 e esse é o mais 7. Como todos eles são ácidos, esse vai ser o ácido mais 1. Lembra lá, né? Volta. Aqui, ó. Mais 1 é hiporradical oso. Então vamos lá. Ácido hipo, radical do cloro, clor e sufixo oso. Deixa eu só ver qual foi a cor que eu coloquei. Vermelhinho.
ácido hipocloroso. Mais 3, mantém o nome do ácido, só cai o hipo e o cloroso é igual. Mais 5, mantém o ácido, o radical é o cló, e agora aqui eu vou trocar pelo ico azulzinho. Então vamos lá. Ico. Finalmente, quando o cara for mais 7, ele vai ganhar aquele prefixo, lembra? Ácido, per, prefixozinho aqui, per, o radical e a terminação dele. E aí, gostou? Então, depois aí dá um like, põe nos comentários se você quer depois ver o nome dos sais, que aí eu faço um outro vídeo então para explicar para vocês. Até a próxima aí, galera!